11 de março de 2022, iniciou-se o mandato de Gabriel Boric como presidente do Chile para o período de 2022 a 2026. Passados 2 meses, como está a situação do governo Boric? O programa de hoje também repercute essa questão. E para finalizar, nós vamos ter o nosso momento cultural. Você acompanha o nosso programa também pelo canal do YouTube da Rede TVT. youtube.com/RedeTVT. E o que sinalizam as mais recentes pesquisas eleitorais para a presidência da República? Um recente estudo do Vox Populi aponta possível vitória do ex-presidente Lula em 18 estados, inclusive São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Para repercutir toda essa questão, essa análise de pesquisas, nós conversamos agora com o Marcos Coimbra, que é sociólogo e diretor do Instituto Vox Populi. Boa noite, Marcos Coimbra. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, muito prazer estar com vocês. Obrigada. Marcos, começamos 2022 com várias pesquisas aí sinalizando a dianteira na corrida presidencial do ex-presidente Lula. Ao longo desses pouco mais de 4 meses e meio, os números vêm meio que se estabilizando. Para a gente entender, a gente gostaria de te ouvir a respeito do que essas pesquisas representam, qual é a tendência que vem se desenhando aí nas pesquisas eleitorais, já pensando no pleito de outubro, Marcos. Olha, tem pesquisas e pesquisas. As pesquisas com entrevistas feitas face a face, o entrevistador ou a entrevistadora interagindo com o entrevistado ou a entrevistada, mostram um determinado padrão de resultados. As que são feitas por telefone mostram outro. Eu e quase todo mundo no Brasil prefere confiar nessas que se baseiam em entrevistas face a face. Essa é a nossa tradição, é assim que desde a redemocratização fazemos pesquisa no Brasil e alcançamos um desempenho internacional bastante satisfatório. Eu acho que pesquisa telefônica serve para determinadas coisas, mas não serve para outras. E eu acredito, sinceramente, que para captar a intenção de voto de pessoas de mais baixa renda, mais baixa escolaridade, mais baixo interesse, é muito melhor fazer a entrevista ou no domicílio ou interagindo pessoalmente com o entrevistado ou a entrevistada. É assim que você consegue o depoimento dessas pessoas que constituem a maioria da opinião pública. Por isso é que se você olha para as pesquisas presenciais, essas da tal da interação direta, você tem um resultado muito mais favorável para Lula, porque é um tipo de eleitor que tende mais a preferir o ex-presidente. São pessoas que se beneficiaram muito dos governos dele, esperam que ele volte a fazer um bom governo, na verdade esperam que ele faça um governo melhor do que ele fez no passado, e essas pessoas tendem, portanto, a ter uma intenção de voto até bem consolidada no ex-presidente. As outras, as tais por telefone, captam melhor o que pensa a classe média, o que pensa as pessoas que têm envolvimento maior no cotidiano com as questões políticas, e nessas o Bolsonaro se sai um pouco melhor. Se você olha só as presenciais, só essas tais que eu acho melhores, nós vamos ter um quadro de pouca mudança ao longo desse início de 2022. Nas outras, houve muita oscilação. Na verdade, a mudança principal foi a saída do Moro, porque ele estava lá, vamos dizer, entre terceiro e quarto lugar, disputando com o Ciro Gomes essa posição. E quando ele saiu, como era de se esperar, o voto dos eleitores do Moro passou para o Bolsonaro, porque, afinal de contas, é farinha do mesmo saco. É difícil imaginar um eleitor do Moro votando no Lula, que foi o grande inimigo do Moro. A vida política administrativa do Moro foi feita perseguindo o Lula, prendendo, grampeando, vazando depoimentos contra o Lula. Então, pouco provável que alguém que gostasse do Moro fosse votar, na ausência dele, fosse votar no Lula. E as pesquisas mostraram que não foi isso que aconteceu. O que o Moro tinha de eleitor foi quase que totalmente para o Bolsonaro, como era de se esperar.
E hoje o Bolsonaro teve esse crescimento, que foi logo quando o Moro saiu, mas aí não é que ele parou de crescer, aí o Lula começou a crescer também, num processo que a gente está vendo agora nesse final de abril, início de maio, que parece, pode ser que leve a uma situação de, vamos dizer, de antecipação do segundo turno. É isso que está aparentemente acontecendo com a opinião pública. O que você vem colocando aqui é que, na verdade, os outros candidatos, até mesmo essa polêmica que foi criada a partir de uma terceira via, todos esses outros candidatos vão nadar e morrer na praia. No final das contas, é isso que vai acontecer. Na verdade, o que as pessoas estão mostrando é que eles já morreram. Não é que eles vão morrer, é porque eles, na verdade, não chegaram nem a nadar. Eles ficaram lá na beirinha da praia, botando o pezinho no mar para ver se a água estava fria, e a coisa não deu certo. Claro que essa discussão de terceira via só fez sentido para o eleitor conservador, para o eleitor mais inclinado para a direita. Porque existe um candidato de esquerda, progressista, que satisfaz muito bem o eleitor de esquerda e progressista, que é o Lula. Então, a tal da terceira via sempre foi uma opção dentro da direita para substituir o Bolsonaro, que realmente é uma porcaria de candidato, e as pessoas de direita, mais, vamos dizer assim, com a cabeça melhor, ficaram pensando, será que ele não consegue encontrar um que seja melhor que o Bolsonaro? Não é possível que a direita brasileira só tenha o Bolsonaro. Mas é isso que nós estamos vendo. Só tem mesmo o Bolsonaro, porque os outros candidatos da centro-direita, da direita e da ultradireita, todos os outros nadaram um pouquinho perto da praia e acabaram morrendo sem conseguir um mínimo de competitividade. Ou seja, nós estamos, ao que tudo indica, num processo de afunilamento típico de segundo turno, mas que está acontecendo agora, porque todo mundo ficou lá embaixo. Só existe o Ciro hoje como terceiro nome, e quando você olha o grau de decisão dos eleitores, você vê um fenômeno muito significativo. O povo que diz que vai votar no Lula, mais de 80%, diz assim, eu já resolvi, eu não vou mudar. E realmente é difícil imaginar por que um eleitor, que depois de pensar no Lula, de enfrentar todas as críticas que o Lula sofreu, presenciar tudo que se passou com ele, agora que vai dizer assim, bom, fiquei sabendo não sei o que lá do Lula. Não, as pessoas já conhecem. E 80 e poucos por cento dos eleitores do Lula dizem, eu já resolvi. A mesma coisa acontece com o Bolsonaro. A turma de direita também já resolveu que vai votar no Bolsonaro. Também é da ordem de 80%. A proporção do eleitorado que se inclina por ele, mais de 80%, diz assim, eu vou votar no Bolsonaro mesmo. Talvez pela grande razão que o Bolsonaro é o único candidato da direita que conseguiu derrotar o PT. Há 20 anos que foram lançados diversos nomes do PSDB e nenhum conseguiu derrotar nem Lula, nem Dilma. Então, pronto, nós estamos com dois candidatos com 80% de decisão e o terceiro colocado hoje, sempre foi o terceiro, o Ciro, tem cerca de 6, 7, 8 na pesquisa. Metade do eleitorado dele disse que não resolveu ainda. Então tem uma chance que não é pequena dessa metade do eleitorado do Ciro não decidida por ele, que procure outra opção. E essa outra opção, para a maioria dos eleitores que se inclinam pelos Ciro, mas não tem certeza, a maioria é Lula. Então a chance de Lula e Bolsonaro disputarem um segundo turno é quase 100%. Ou então o eleitor, pelo seu próprio movimento, não é porque
ouviu dizer que é bom resolver no primeiro turno. Não é assim que as coisas funcionam, não é com base em receita política. O eleitor se comporta em função das coisas que ele acha relevantes. E nós estamos vendo desde o ano passado que os eleitores, de uma maneira geral, da esquerda, do centro e da direita, estão querendo resolver logo essa eleição. Porque o país está uma porcaria, perdão da má palavra. A economia está um caos, o governo não funciona, nós não temos política de educação, de saúde, de saneamento, de habitação, de meio ambiente, de cultura, de nada. Nós temos um governo federal que implodiu e precisa sair disso. Especialmente as pessoas mais pobres precisam de governo e precisam de um bom governo, porque elas dependem da oferta de bens públicos para poder viver, para poder, sei lá, ter condições mínimas de sobrevivência. Então as pessoas querem resolver logo, porque assim não dá. E essa sensação de que tem que resolver logo ajuda a acelerar esse movimento de resolver logo a eleição. E resolver logo a eleição significa fazer no dia 2 de outubro, tomar logo a decisão. Ou ele vai ficar esperando, sei lá, não tem demérito nenhum a ninguém, mas assim, a Simone Tebet, por que cargas d'água que o eleitor brasileiro vai votar na senadora? Uma pessoa respeitável, vai virar presidente da República do nada. O André Janones, líder de greve de caminhoneiro, sei lá, o Dória, que está fazendo um governo e tem uma imagem péssima no estado de São Paulo. Então, não vai ser daí que vai mudar alguma coisa, então vamos resolver logo. Se a escolha é Lula e Bolsonaro, vamos fazer logo essa eleição. E parece, pelo movimento das pesquisas, que nós temos uma chance grande, não vou dizer que está garantido, claro que não, mas que tem uma chance grande da eleição se resolver no dia 2. Marcos, a gente está em maio, né? Já muito próximo, aí se aproxima da eleição, né? Parece que foi ontem, janeiro, já estamos em maio e vem se consolidando todos esses números que você falou. Aqui em São Paulo, por exemplo, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, já em pesquisas aparece na frente, um fato inédito, um candidato do PT aqui em São Paulo liderar as pesquisas de intenção de voto. Mas também parece que tem um estudo do próprio Vox Populi, não é pesquisa, mas um estudo, que aponta um crescimento de Lula em vários estados da federação, inclusive aqui em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa perspectiva, Marcos. Olha, o PT ganhou a eleição de 2002, aquela primeira do Lula, em todos os estados. São 26 estados mais o Distrito Federal. O PT ganhou em 25, perdão, em 26. Só não ganhou em Alagoas. Na eleição seguinte, começou a se formar um corredor que vai do sul até o norte, do Rio Grande do Sul até Roraima, em que, ao longo desse corredor, o PT não venceu em 2006, que inclui os 3 estados do sul, São Paulo, os 2 Mato Grosso e Roraima. Nesse corredor sul-norte, claro que o grande destaque é o estado de São Paulo, o PT nunca mais ganhou. Em nenhum desses estados. Não ganhou em 2006, em 2010, em 2014, em 2018. Mas agora está liderando em 2 pedaços da maior importância desse corredor, que são o Rio Grande do Sul e, é claro, o maior estado, que é São Paulo. Então, hoje, a vantagem nacional de Lula tem muito a ver com o fato dele estar liderando em todo o Nordeste, vamos dizer, não precisa discutir, porque mesmo com tudo que aconteceu em 2018, o Haddad venceu em todos os 9 estados do Nordeste, assim como venceu no Pará e venceu em Tocantins, ou seja, um estado do Centro-Oeste e um estado do Norte. O Haddad ganhou.
Então, vamos dizer que esses 9 estados do Nordeste, mais o Pará e Tocantins, é mais ou menos dado que o PT vai ganhar de novo este ano, e todas as pesquisas mostram que nesses 11 estados o Lula está muito na frente. Em alguns estados do Nordeste, é assim, 70-15, 75-20, 10, é uma coisa muito grande a vantagem do Lula nesse conjunto de estados em que o PT sempre ganhou, 2002 até a eleição do Haddad, em 18. Mas agora está acontecendo uma coisa diferente, que é o Sudeste inteiro está dando, Lula está na frente, folgado, em Minas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em São Paulo, que é o maior estado. Por isso é que a vantagem nacional dele vem em grande parte da expressiva vantagem que ele tem no Sudeste. Além de tudo, ele está na frente também no Rio Grande do Sul. E empatou no Paraná e em Goiás, que são dois, que é também um estado grande do Centro-Oeste. Coimbra, você está falando aí de uma nova organização dos votos nessas regiões, e a gente teve aí, entre janeiro e abril, mais de 2 milhões de jovens que tiraram seu título de eleitor pela primeira vez, 16 a 18 anos. Você avalia que essa nova geração de eleitores, independente ali da região que eles estejam, esse número pode ser até maior, inclusive porque teve esse mês, o finalzinho aqui de abril e maio, que não estão computados ainda. Você acha que isso pode fazer uma diferença aí em algum aspecto na eleição de outubro? Certamente. É um fator extremamente positivo, tem que ser saudado, porque é uma demonstração de que está vindo aí uma geração de pessoas preocupada com o país, querendo participar, querendo ter voz nas questões nacionais. E as pesquisas disponíveis mostram que Lula tem uma vantagem grande entre jovens e muito jovens. Então, é bom para o Brasil, porque significa que nós vamos ter uma geração mais consciente, mais informada, mais participativa, e é bom para o Lula, porque esse acréscimo de jovens eleitores provavelmente significa um reforço nas chances de vitória dele, que são muito altas. Seria ingênuo ficar fingindo que não tem vantagem só para não dar azar. Então, tem uma grande vantagem. Nunca nenhum candidato que estava na frente nesta altura do ano perdeu a eleição. Todos os candidatos que lideravam entre abril e maio terminaram ganhando. Porque tem uma parcela grande do eleitorado que se decide cedo, e essa parcela, nas eleições anteriores, em todas, já estava pensando naquele candidato que acabou vencendo a eleição. É isso que que está acontecendo agora. Não precisa ficar assim com receio, dizer, não, é salto alto, não pode. Pode. Você pode olhar e dizer assim, tem um favorito. E tem um favorito muito nítido. Marcos, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque na eleição para presidente passada, a qual Bolsonaro se elegeu presidente, a gente tem que lembrar também que muitos eleitores deixaram de votar. Teve um número grande de abstenção. Só que agora a realidade é muito distinta. Fome, desemprego, inflação alta, carestia. Agora, recentemente, uma pesquisa, quase 77%, mais de 77% da população endividada, né? São fatores que, para quem já está com o voto decidido, soma-se a tudo isso que ainda pode contribuir para as pessoas irem votar e querer mudar essa realidade. Dá para pensar dessa forma, não? Totalmente, eu concordo muito com essa sua avaliação, seu comentário. O sentimento que eu estava me referindo lá atrás de urgência é também um sentimento de importância. E isso faz com que as pessoas entendam que devem participar, que não devem se ausentar, seja da discussão, seja do comparecimento. Então, é bem possível que tenhamos níveis de
chamada alienação eleitoral, branco, nulo e abstenção, abaixo do que foi na última eleição, que foi muito alto, você tem razão. 30 e tantos por cento do eleitorado brasileiro não votou, o que, claro, não invalida, porque é dentro das regras do jogo. A vitória do Bolsonaro se deu nesse contexto de redução significativa do voto válido, vamos chamar assim. Marcos, então a gente agradece demais a sua participação. Muito obrigada. A gente espera recebê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Então falamos com Marcos Coimbra, que é sociólogo e diretor do Instituto Vox Populi. Muito obrigado. Abraço, Marcos. Até a próxima. Até a próxima.